Fala pessoal, tudo bem? Vamos aí para mais uma aula de higiene e segurança do trabalho. Eu vou apresentar uma animação para vocês, né? Falando sobre um pouco mais sobre o que a gente faz com os riscos, né? A gente identificou os tipos de riscos que tem, ocupacionais, né? E agora nós temos que pensar no nosso ambiente de trabalho. Como que esses riscos afetam o trabalho, né? Qual a percepção de segurança e dos riscos que a gente tem que ter. Então, para isso, eu vou passar uma animação para vocês e depois eu vou dar sequência aos assuntos sobre mapas de risco, tá bom? Então, vamos lá. Primeira parte aqui, ó. Passar um videozinho do YouTube, curtinho, e vou lá. Não foi? Por que não foi, gente? Hoje a coisa tá engasgada, hein? Tá aqui, pessoal. Eu vou passar aqui para vocês. Já estava aqui na lista. Aqui neste vídeo. Vou voltar ele. João Proteção, esse curso é da Valor Crucial? É sim, sou da CIPA e precisamos atualizar o mapa de risco. Quando fiz o curso de investigação de acidentes, fiquei bom na análise e o SESMIT ficou impressionado com o meu relatório. Assiste essa aula, Zé Segurança. É sobre identificar riscos e classificar as possíveis consequências. Mas, como elaborar o mapa de risco? Devemos realizar os 2 primeiros passos da análise de risco que aprendemos em nossas últimas aulas. Vamos relembrar estes 2 passos para elaborar a análise de riscos? Primeiro passo é identificar os riscos, e para isso devemos conhecer o processo produtivo da empresa, o local de trabalho, equipamentos e produtos utilizados na produção, assim como analisar os levantamentos ambientais já realizados pela empresa e, se necessário, realizar novos. A conversa com os trabalhadores de maneira informal ou a partir de um questionário pré-definido também contribuem na busca por possíveis riscos, como ao se analisar as queixas mais frequentes entre os trabalhadores do mesmo ambiente de trabalho e as causas mais frequentes de ausência ao trabalho, dentre outros indicadores de saúde que contribuem com a análise. Lembre-se, o conhecimento prévio dos possíveis riscos do ramo de atividade da empresa e o histórico de acidentes e doenças do trabalho na empresa contribuem com a análise, alertando quanto a possíveis riscos. E o segundo passo, que é conhecer e avaliar cada risco em relação à matriz de nível de risco. É importante analisar as questões legais em relação aos riscos identificados. Assim, sempre consulte as normas regulamentadoras, normas técnicas, etc. Muitas das vezes, a legislação exige uma avaliação quantitativa, ou seja, a realização de levantamento de agentes nocivos à saúde presentes no ambiente de trabalho, com o objetivo de se conhecer o risco real no ambiente de trabalho analisado. Como vimos, temos que identificar as medidas preventivas existentes e sua eficácia, como as medidas de proteção coletiva, medidas de organização do trabalho, equipamentos de proteção individual, entre outras questões para se definir a probabilidade e a gravidade do risco, e assim definir o grau de risco de cada situação. Com os riscos identificados e classificados, podemos ir para a etapa de elaboração do mapa de riscos, usando o layout da empresa com círculos que representam os riscos identificados. Os riscos são divididos em biológicos, mecânicos, químicos, ergonômicos e físicos. Aprenderemos melhor sobre a classificação de cada risco na próxima aula. Cada tipo de risco é representado por uma cor. O risco biológico é representado pela cor marrom.
A cor azul representa o risco mecânico. Já o risco químico é a cor vermelha. A cor amarela representa o risco ergonômico. E o último risco, denominado físico, é representado pela cor verde. Quanto ao nível de exposição, vamos mostrar um exemplo que utiliza termos e classificação simplificada em relação ao que fizemos em nossa última aula, caracterizando o risco como elevado, médio e leve. Estes termos são de mais fácil compreensão pelo trabalhador e mais adequados para utilizar no mapa de risco. Veja, este é um exemplo de um mapa de risco de um determinado setor de uma empresa. Nele está identificado os tipos e o nível dos riscos por área. Podemos ver neste exemplo de mapa de riscos a legenda em destaque. Ela facilita as identificações dos riscos presentes na empresa e de sua classificação. Nota-se que o risco é identificado por cada área do setor da empresa. Vamos realizar uma pequena análise na área da linha de montagem em destaque. Há a presença dos riscos ergonômicos, físicos e mecânicos, todos de grau elevado, como podemos confirmar na legenda. Muitas vezes, os riscos são descritos de forma mais detalhada. Assim, não se coloca apenas a identificação de risco químico, por exemplo, mas também identifica qual o risco específico, como a presença de fumos metálicos, e até a medida preventiva recomendada, como a utilização de equipamento de proteção respiratória. Com aquela análise você impressionou a todos, é segurança. Tenho certeza que você também vai fazer um ótimo trabalho, João Proteção. Se você também quer aprender com a Valor Crucial Treinamentos, acesse valorcrucial.com.br. Não se esqueça de seguir nosso canal no YouTube e deixar like aqui neste vídeo. Dúvidas ou sugestões para novos vídeos? Pode deixar aqui nos comentários. Bom, pessoal, então ele mostrou aí como fazer aí um mapa de risco, né? Para que serve um mapa de risco? Animação muito boa aí. Estão de parabéns aí o pessoal. Bom, agora nós vamos continuar aqui os slides, né? E vamos falar sobre essa parte dos mapas de risco. Bem rapidamente, tá, pessoal? Então nós passamos todos os riscos já, né? Ruído, físico, químico, biológico, né? Aí a gente chega aqui no mapa de risco. Origem do mapa de risco surgiu na Itália no final da década de 60. No início da década de 70, o movimento sindical desenvolveu um modelo próprio de atuação da investigação e controle das condições de trabalho pelos próprios trabalhadores. O mapa de risco se disseminou por todo o mundo, chegando ao Brasil na década de 80. A realização do mapeamento de riscos tornou-se obrigatória para todas as empresas que têm o CIPA, através da Portaria 5, 17 de 8 de 92, do Departamento Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador do Ministério do Trabalho, DNSST, tá? A sigla CIPA é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e ela é composta pelos funcionários ou colaboradores da empresa, tá? Que compõem a CIPA. O interessante é que quem entra na CIPA, está na empresa, ganha 2 anos de estabilidade, né? Depois que você sai da CIPA, a empresa não pode te mandar embora por 2 anos, tá? Então muita gente gosta de entrar na CIPA por causa disso. Uma dica. Bom, de acordo com o artigo 1 da referida portaria, cabe às CIPAs a construção dos mapas de risco dos locais de trabalho. Através dos seus membros, a CIPA deverá ouvir os trabalhadores de todos os setores e poderá contar com a colaboração do Serviço Especializado de Medicina e Segurança do Trabalho, que é o SESMIT. Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho. Faltou um E aqui, tá? E engenharia, tá? É SESMIT. Tem um
Um E que também fala de engenharia. Alguns lugares, bom, enfim, não vem ao caso. O que é o mapa de risco? Como a gente viu, é um gráfico, né? Uma representação gráfica, tem um layout do setor e as suas operações. Mapa de risco é uma representação gráfica de um conjunto de fatores presentes nos locais de trabalho, planta baixa da empresa, podendo ser completo ou setorial, capaz de acarretar prejuízos à saúde dos trabalhadores, acidentes e doenças de trabalho. Esses fatores são: tais fatores têm origem nos diversos elementos do processo de trabalho, materiais, equipamentos, instalações, suprimentos, espaços de trabalho e a forma de organização do trabalho, arranjo físico, ritmo de trabalho, método de trabalho, postura, jornada, turnos, treinamento, etc, etc. Tá? Objetivos: conhecer o processo de trabalho no local analisado, os trabalhadores, números, sexo, idade, treinamentos profissionais que eles tenham, de segurança e saúde, jornada, instrumentos e materiais de trabalho, as atividades exercidas, o ambiente. O que mais? Identificar os riscos existentes no local analisado, conforme a classificação específica dos riscos ambientais também. Identificar as medidas preventivas existentes e sua eficácia, medidas de proteção coletiva, medidas de organização do trabalho, medidas de proteção individual, que são os EPIs, né? Medidas de higiene e conforto, banheiro, lavatórios, vestiário, armário, bebedouro, refeitório, área de lazer também. Identificar os indicadores de saúde, queixas mais frequentes e comuns entre os trabalhadores expostos aos mesmos riscos, acidentes de trabalho ocorridos, doenças profissionais diagnosticadas, causas mais frequentes de ausência de trabalho. Então, um outro objetivo, né, desse levantamento. Conhecer os levantamentos ambientais já realizados no local. Conhecer o ambiente de trabalho aqui, ó. Esse ambiente aqui é bem peculiar. Bem bagunçado, tá vendo? Uma série de riscos aqui, buraco. Interessante, buracos em piso pode causar torções e até acidentes graves, né? Por ter buracos em piso. Muito. Ou máquinas trabalhando desnivelada também pode ter problema, né? Máquina sem proteção, o cara trabalhando sem nenhum EPI, sem luva. Tá uma beleza. Conhecer o processo de trabalho no local analisado. Aqui uma caldeira cheia de material incandescente aqui. A cor amarela indica uma temperatura acima de 1000 graus Celsius, né? Imagina, ferro derretido a 1500 graus, o camarada aqui sem nada, né? Sem uma máscara respiratória, né? Sem uma luva. Ele tá aqui com roupão. Às vezes precisa de uma roupa térmica também, né? Então tem que conhecer o processo. Identificar os riscos existentes no local de trabalho conforme classificação da tabela 1 do anexo 4 da NR5. Então, esses riscos já foram passados para vocês, tá? Identificar os riscos existentes no local de trabalho. Então, aqui está um camarada aqui, ó. Dificuldades operacionais, ó, ergonomia, né? Cargas químicas, né? Qual que é o risco, né, desse material? Tem que conhecer a toxicidade dele. Operando equipamentos, o tipo de movimentação de cargas, né? Que tipo guindaste, pá carregadeira. Aqui também uma concha de uma ponte rolante, por exemplo. Desconhecer na carga, o que você tem na carga, se é uma carga explosiva ou não. Identificar medidas preventivas existentes e sua eficácia. Controle médico, o ASO, né, o que é o atestado de saúde ocupacional, fornecimento de EPIs, as normas de segurança, treinamentos que eles tenham, inspeções, né, inspeções principalmente pela CIPA, né. Conhecer os levantamentos ambientais já realizados no local. Foi realizado o monitoramento dos agentes físicos, por exemplo, ruído, exposição à radiação. Foi realizado o monitoramento dos agentes químicos,
através de medição de poluição do ar. Foi realizado o monitoramento das atividades anti-ergonômicas, então um acompanhamento das atividades. Realizado o monitoramento de agentes biológicos por coleta e análise microbiológica também. Foi realizada a avaliação dos riscos de acidentes, que é feito também pela CIPA, que faz a avaliação de tudo que se faz, né, e quais os riscos de acidentes que cada setor possa ter. Como elaborar mapa de risco? Então, parâmetros. Como o anexo 4 não define os parâmetros para classificar os riscos em grandezas proporcionais às suas intensidades, definimos como prática um critério dentro de certa coerência, que é a partir das bolinhas lá, que agora nós vimos no vídeo. Pequeno. Quando os agentes existem no ambiente em concentração e intensidade que a capacidade de agressão às pessoas pode ser considerada desprezível. Médio. Quando as condições agressivas dos agentes estiverem abaixo dos limites toleráveis para as pessoas, mas causem desconforto, com ou sem proteção individual coletiva. E grande. Quando a concentração, intensidade e tempo de exposição esteja acima dos limites considerados toleráveis pelo organismo humano e não há proteção individual ou coletiva eficiente. Quando não existem dados precisos sobre concentração, intensidade, tempo de exposição e comprovadamente agentes estejam afetando a saúde do trabalhador. Etapas para a elaboração do mapa, registrando diferentemente por grupos os fatores de risco e utilizando para isso círculos e cores. Então tem as cores, né, dos riscos que a gente já viu, a gente já identificou os riscos, e o tamanho do círculo para risco pequeno, risco médio, risco grande, dentro daqueles critérios anteriores. Os números dentro do círculo indicam quantos funcionários estão expostos ao risco, então o número das pessoas que trabalham lá no local. Diversos riscos no mesmo ponto. Então aqui está um círculo grande e o mesmo grau de risco para 4 tipos de risco diferentes, tá? Então pelas cores lá, a gente tem o ergonômico, tem o acidente, né? Tem químico, físico, é isso? É isso mesmo. Decorei também, tá? Não precisa decorar. Isso aí tem que ter uma legenda lá pro cara ler. A gente não, com o tempo a gente esquece das coisas, tá? Diversos tipos de risco no mesmo ponto, mas em graus diferentes, ó. Aqui tem praticamente aqui parece que tá igual, né? Aqui tá igual, né? Aqui um exemplo de mapa de risco. O numeral dentro do círculo indica a quantidade de trabalhadores expostos ao risco e as setas indicam que os riscos encontram-se por todo o setor, né? Então aqui tem os tamanhos, né? Grande, médio e pequeno, físico, químico, biológico e ergonômico desse setor aqui. Eu não sei que setor que é, tá? Mas aí tem numerado a quantidade, 8 trabalhadores nesse espaço. Aqui é 1, aqui é 2, aqui 2, aqui é 3, nesse layout, tá bom? Então basicamente é isso, ó. Aqui ele vai trazer um exercício para elaborar um mapa de risco. Nós não vamos ter muito tempo, né, para elaborar. Então na próxima aula eu vou tentar aí ver se eu acho alguma coisa da escola, mapa de risco do laboratório da escola, e vou tentar eu elaborar e depois eu mostro para vocês aí como exemplo. Eu não preparei hoje, tá? Mas aí na próxima aula eu vou falar sobre EPIs, né? E eu retomo esse assunto do mapa de risco, tá bom? Vou deixar algumas perguntas aí para vocês na área geral. E é só isso por hoje, tá bom? Até mais, pessoal. Obrigado aí pela atenção.